Abra a tua Bíblia, querido, no livro de Lucas, o médico amado, capítulo 5, a partir do verso 17. Glória a Deus. Lucas que deixou a sua profissão para viver em tempo integral, não deixou de ser médico, mas dedicou-se a servir ao Senhor. Lucas capítulo 5, a partir do verso 17, glória a Deus, aleluia. O Felipe consegue dar mais agudo na minha voz, meu filho? Aleluias, glória a Deus, aleluia, tá bom, já melhorou. Lucas capítulo 5, quem achou o verso 17, diga amém. Então, se tem alguém ao seu lado sem a Bíblia Sagrada, compartilha com ele. Ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar, diga amém. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, na sua versão pode estar telhado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Quem é este que diz blasfêmias? Porque os escribas e fariseus arrazoavam: quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Diga glória a Deus. Deus, eis a tua santa palavra, ela é poderosa, viva e eficaz. A tua palavra e não eu tem o poder de mudar destino, curar pessoas, mudar, Senhor, toda e qualquer situação. A tua palavra ela é poderosa, Deus. Tu és um Deus vivo e estás nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, que, Senhor, enquanto eu prego, ministra sobre os teus filhos, ó Deus. Pai, eu me escondo atrás da cruz de Cristo, ministra sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Põe a Bíblia sobre o teu colo e aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Amados, o Senhor ministrou muito ao meu coração. Tenho o prazer de hoje abrir o culto da fé, e o Senhor falou muitas coisas ao meu coração essa semana, e eu fui tentando anotar aquilo que o Senhor falara comigo, e o Senhor me deu esse texto hoje, porque hoje estamos bem no início do ano, hoje é dia 8, e se nós tomarmos as decisões corretas logo no início,
É lógico que no final, como a física, para cada ação, para uma ação tem uma reação. Então, se nós tomarmos as decisões corretas logo no início do ano, nós chegaremos no final do ano felizes, nós chegaremos no final do ano bem, saudáveis, sorrindo, dando glória a Deus e não tristes. Diga glória a Deus por isso. Então, amados, eu estava lendo esse texto e o Senhor ministrou meu coração. Jesus estava em Cafarnaum, estivemos ali nas 3 vezes que o Senhor nos permitiu ir subir a Israel, fomos a Cafarnaum. Cafarnaum, você tem a visão também, ele também faz parte, Cafarnaum, do mar da Galileia, chamado também Lago de Tiberíades, ou Lago de Genezaré. Cafarnaum ficava a casa de Pedro, onde Jesus cura a sogra de Pedro. Jesus ficou várias vezes na casa dele, na casa de Pedro. Cafarnaum hoje é só ruínas. Nós estivemos naquele lugar, mas na época de Jesus era uma cidade próspera, era uma cidade grande, tinha ali, nós estivemos nas ruínas do que era um templo. Jesus dali avistava o mar, se ele descesse, porque tem uma descida, e hoje tem bastante árvores ali. Se Jesus descesse, ele estaria na praia, estaria, na beira do lago de Genezaré. Jesus então, no capítulo 5, um pouquinho antes, um texto que eu já preguei algumas vezes, amo esse texto, Jesus faz a pesca maravilhosa, onde acontece a conversão de Pedro. Algo maravilhoso acontece nesse texto. Agora Jesus está ali na casa de Pedro, em Cafarnaum, e Jesus então está ensinando, e as pessoas onde Jesus estava, elas queriam estar também. Isso vê-se hoje. Você não veio aqui por causa de mim e por causa dos louvores que foram cantados, ou para ver um irmão. Você veio porque você sabe que Jesus está nesse lugar, e aqui é a casa dele. Diga glória a Deus. Então, amados, Jesus então está ali ensinando na casa, e aqueles homens encheram a casa, não tinha mais como entrar. E aí chegam uns homens, amigos de um paralítico, e tentam entrar com esse homem na casa, porque sabiam a fama de Jesus. Olha, irmão, você sabe a fama de Jesus, então quem é inteligente quer se aproximar dele, que se ao menos você tocar na orla das suas vestes hoje, e não fisicamente, querido, com a tua adoração, como fez aquela mulher com 12 anos, hemorrágica. Se você com a tua adoração tocar em Jesus hoje, é capaz dele operar com uma cura poderosa na sua vida. Diga glória a Deus. Aleluia. E então, esses homens, amigos desse paralítico, tentam entrar e não conseguem. Então eles vão destelhar a casa. Eles têm uma ideia mirabolante: a gente precisa fazer esse homem chegar perto de Jesus. E eles então destelham aquela casa e descem, com certeza com muito cuidado, provavelmente amarrado aquela cama, e então introduziram num leito, como diz o versículo 18, Jesus, aquele aleijado, aquele paralítico ali pelo telhado. E então Jesus vê a fé daquele homem. E eu já disse a você que há textos na Bíblia Sagrada em que Jesus opera a cura usando apenas a sua fé, a sua autoridade. Há textos que Jesus une a fé daquele que precisa ser curado, que precisa de um milagre. E Jesus também usa apenas a fé daquele que se aproxima dele. Olha, irmão, então não há desculpas para você não acreditar que Jesus nessa noite vai operar em sua vida. Eu sei que você tem que ter um mínimo de fé, mas se você não tiver fé, talvez Jesus opere grandemente na sua vida hoje, pelo seu poder e a sua autoridade. Diga amém. E então, quando descem esse paralítico ali, no versículo 20, acompanha comigo. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Olha, irmãos,
E isso me chamou a atenção, porque antes que Jesus pudesse curar a mazela física, aquilo que estava atrapalhando aquele homem, que era ser paralítico, a sua enfermidade no seu corpo, e podia ser congênito. Talvez ele tivesse nascido assim, já no ventre da sua mãe tivesse nascido assim. Talvez, nós não sabemos, há textos na Bíblia Sagrada onde as pessoas disseram: Jesus, ele está assim porque seus pais pecaram. E Jesus disse: não, ele está assim não é porque seus pais pecaram, não, mas sim, ele está assim para que se manifeste a glória de Deus. E então, irmãos, esse homem que está ali diante de Jesus, Jesus primeiro opera uma cura na sua alma, que é perdoar os seus pecados. Jesus conhece cada um de nós, não adianta esconder. Se você faz coisas erradas, escondidas de alguém, escondidas pensando que está se escondendo dos teus filhos, da tua esposa, se você faz coisas, negócios ilícitos, se você está envolvido em pornografia ou negócios errados, olha, irmão, talvez a sua casa, a sua família, a sua esposa não veja, mas Deus está vendo. Você pode esconder. Jesus sabia dos pecados desse homem. Jesus conhece, Ele não nos julga, tem poder para isso, tem autoridade para isso, mas não nos julga. Ele quer nos perdoar para que sejamos livres. Dá mais um pouquinho de retorno aqui, Felipe. Então, irmãos, deixa eu ir para o que aconteceu com ele, depois eu volto aqui nos pecados dele. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Jesus não estava tão preocupado com a condição física daquele homem. Se você permanecer, o texto nos mostra isso. Jesus não estava preocupado porque aquele homem era aleijado. Sabe, irmãos, porque eu sei que eu posso ter algumas deformidades físicas, pode acontecer algo comigo, posso perder alguma coisa, ter uma enfermidade. Eu sei que eu vou ter um corpo glorificado nos céus. Eu sei que isso aqui, essa carne apodrecerá, mas eu terei um corpo glorificado. Jesus não está preocupado, não que Ele não faça, Ele opera milagres. Ele tem o poder de te curar hoje, como já aconteceu muitas vezes conosco. Mas Jesus, Ele quer curar a maior mazela, a maior deformidade do homem, que são os seus pecados, que o deixa aleijado espiritualmente. E aí, irmãos, mas Jesus disse para que os homens entendam que eu tenho poder sobre a terra, que eu tenho poder sobre todas as coisas. Eu digo para você: levanta o teu leito e vai para casa. Olha, irmãos, agora deixa eu começar a pregar para você. Nós começamos o ano e é contraditório dizer que é um ano novo, comprar presentes, como fazer uma ceia, cara, comprar o Chester, o peru, tantas coisas, gasta-se dinheiro, mas nós mesmos não mudamos, continuamos sendo o homem velho de sempre. Então não é um ano novo, só mudou o calendário. Se você não tomar decisões diferentes, se você não buscar ser um homem de Deus, mudar o teu homem interior, vai continuar a mesma coisa. Não reclame de Deus. Diga glória a Deus. Por isso, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 19, o escritor do Gálatas diz: estou crucificado com Cristo, e agora vivo a vida que eu vivo-a na fé, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para de
de tomar as tuas decisões segundo o que as pessoas te falam. Para de tomar as decisões segundo o seu achismo. Ei, querido, faça como o povo de Israel lá em Números capítulo 15, se eu não me engano. Olha para cima e diga: Deus, que a tua nuvem me leve para o centro da tua vontade. Que a vontade de Deus se estabeleça sobre nós. Louvado seja Deus. Olha, irmãos, no livro de Romanos capítulo 10, diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje? Diga amém. Então Deus está aumentando a sua fé, diga glória a Deus por isso. Irmãos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas a obediência vem pela prática. Porque fé e obediência tem que andar de mãos dadas, irmãos. Louvado seja Deus. Olha, irmãos, quando o escritor do Gálatas está dizendo: estou crucificado com Cristo, ele está dizendo: eu já morri para esse mundo. E no livro de 1 João capítulo 5, a partir do verso 1 ao 5, se eu não me engano, o 1 João epístola, lá perto do Apocalipse, ele diz assim: ei, irmãos, entendam, a fé que vence o mundo, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, se você quer ter vitória, querido, sobre Satanás, se você quer ter vitória sobre todas as coisas ruins que esse mundo tentam te prejudicar, te derrubar, é a tua fé, essa é a vitória que vence o mundo. E aí, voltando aqui no Gálatas, quando o Gálatas diz, o escritor aos Gálatas diz: estou crucificado com Cristo, é quando eu digo: eu já morri para esse mundo, eu já morri. E aí tem muita gente viva, muita gente carregando as suas mágoas. Tem gente que não foi crucificado com Cristo ainda. Quando Jesus morreu na cruz levando os nossos pecados, e quando entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, quando levantamos a nossa mão na igreja evangélica, irmãos, você não sabia não te avisaram, você estava morrendo para o seu eu, você estava morrendo para o seu homem velho, você estava se tornando uma nova criatura. 2 Coríntios 5:17, aquele que está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Irmãos, quando entregamos a nossa vida para Jesus, deixamos o homem velho para trás, as nossas práticas, mas tem muita gente viva. Em João capítulo 11, quando estavam todos próximos ali ao velório, ao enterro ali de Lázaro, Jesus deu uma ordem, irmãos. Qual foi? Lázaro, vem para fora. As pessoas não entenderam, duvidaram. Sabe quem ouviu a voz de Deus? Quem diz do Senhor Jesus? Quem estava morto. O único que ouviu foi o Lázaro. O único que entendeu foi o Lázaro. Por isso ele saiu. Quando a gente fica vivo para esse mundo, quando a gente ainda não está crucificado com Cristo, vem à igreja por uma prática religiosa, a gente vai continuar vivo, então a gente vai continuar magoado para sempre. E aí você vai para o Facebook: ah, eu não aguento, pastor, ah, eu tenho que responder, não tem nada. Não faça esse jogo, não vá para o Facebook responder ninguém, postar nada. Eu quero te fazer um desafio: tira foto com a tua família, com o teu irmão, tira foto com os teus filhos, vai lá no Facebook e diz aonde tem uma oportunidade de emprego, diz aonde está fazendo um exame de graça, utilidade pública. Posta lá: ei, irmãos, eu amo a minha casa, eu amo os meus filhos, mas não vai para postar e rebater ninguém. Você está crucificado com Cristo, irmão. Mas quando você está vivo, você vai carregar as suas mágoas, sim. Quando você está vivo, se alguém te tacar uma pedra, você diz: ai, está doendo. Taca uma pedra no morto para ver. Taca uma pedra, fala mal de quem está crucificado com Cristo para ver. Xinga o pastor João para ver. Diz que o pastor João tem outra casa, outras mulheres, que eu tenho uma vida errada. Eu não vou me preocupar, sabe por quê? Porque eu estou crucificado com Cristo.
Eu não vou brigar com você, te rebater, porque eu sei que o meu Redentor vive, como Jó disse, Ele conhece a minha vida e a minha história. Oh, aleluia! Abra no livro de Lucas, capítulo 17. Me dá uma água, por favor. Aleluia. Aqui está metade do Cadu. E aí eu vou descobrir o segredo dele. Então vou beber, hein? Aleluia. Lucas capítulo 17. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, Deus está nesse lugar, querido. Diga glória a Deus. Lucas 17. Ouve aí, crente. Acautelai-vos. Versículo 3: se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, o que está escrito? Se ele se arrepender, e por que a gente não perdoa as pessoas? Porque a gente vai rebater para as redes sociais, para rebater o que disseram lá. Não faça isso. Você está crucificado com Cristo, teu irmão errou, você chegou a ele, ele disse me perdoa, então perdoa-lhe também, está escrito. Aperta o cinto que tem mais. Diga glória a Deus. E a palavra que corta aí, corta aqui também. Eu sou o primeiro a apanhar. Não se preocupa não. Alguém disse: tem pessoa que não vive que prega. Irmão, eu tento viver o máximo que eu prego, mas se todo pregador que subir no altar viver 100%, vai matar a igreja. Porque são homens pecadores também que carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 6. Diga glória a Deus. Mas eu tenho que tentar viver, irmãos. Está escrito: se o teu irmão pecar contra ti, repreendo, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. O problema é que as pessoas chegam até você e digam: meu irmão, me perdoa, e você disse: está perdoado. Tu sai dali e vai falar dela: irmão, perdoou ou não perdoou? Está escrito, cumpra a palavra em nome de Jesus. Teve a oportunidade de conversar, de pedir perdão, foi perdoado, perdoa-lhe. Você está crucificado com Cristo. Está como uma pedra no Lázaro quando ele estava lá dentro. Ele estava morto. Morto não sente dor. Fala mal do morto. Faz calúnia contra o morto. O problema é que estamos muito vivos. Sempre ficamos chateados. Tudo nos agride. E se aconteceu isso com você, entenda. Se você quer ficar lá atrás da fila, Deus não vai tocar em você. Porque se tocar, você chora, sai fora da igreja, você grita, você faz todas as coisas. Mas se você quer subir e ir para frente da fila, o que você está falando, pastor? Eu não estou falando de cargo ministerial apenas, mas galgar os degraus da fé, crescer em Cristo, tornar-se um homem e uma mulher de Deus. Então entenda, se você está pedindo isso: Deus, eu quero ser um pregador, eu quero ser um ministro de louvor. Você sabe quantas lutas já passou um pregador, quantas lutas já passou um pastor, quantas lutas já passou um ministro de louvor? Muitas. Se não quer ser tocado, que as pessoas te pisem, te humilhem, então sai da frente da batalha. Porque quem está na frente da batalha vai tomar pancada sim, vai passar lança e vai talvez rasgar um pouco a sua pele, mas não vai te matar, porque você tem o escudo da fé com você. Mas vai te fortalecer. Diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Talvez tivéssemos que ser como crianças. Quando as crianças se aproximam de Jesus, num episódio na Bíblia Sagrada, esse texto eu não lembro onde está exatamente,
Mas as crianças se aproximam de Jesus, e então os discípulos dizem: ei, criança, não fica aí não, está atrapalhando. Jesus: ei, faz isso não, deixa elas chegarem perto de mim. Sabe por quê? Não os impeçais os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Jesus estava dando uma lição para os discípulos, falando assim: se vocês tivessem um coração como essas crianças, vocês já estavam comigo no reino. Se vocês tivessem, sabe por quê, irmãos? Eu tenho filhos hoje grandes, mas foram pequenininhos. A gente dava um tapinha, dava um cascudo, puxava a orelha, repreendia. Daqui a pouco eles esqueciam: papai, eu te amo, porque tem um coração puro. Faz isso com um adulto para ver, ele nunca mais fala com você. Provavelmente. Diga glória a Deus. Pastor, você veio para bater? Eu não vim para bater em ninguém, irmão. Não vim para bater em ninguém. Eu vim para pregar a palavra de Deus. Diga glória a Deus por isso. Efésios capítulo 4, do 22 ao 24. O escritor está dizendo: despojado o velho homem e se revestir de novo. Deixa eu aqui dar um adendo, deixa eu voltar aqui no Lucas capítulo 5, depois do 17. Por que estou falando isso? Que você está falando isso, pastor? Irmãos, porque Jesus tira os pecados daquele homem, e paralítico não impedia dele ir para o céu, mas pecado impede. Então Jesus hoje pode curar a tua alma, o teu corpo físico, irmão. Jesus pode te dar a casa que você está pedindo, o carro, a tua bênção material. Pode sim, Ele tem poder para isso, diga glória a Deus. Mas o que mais Ele quer fazer com você é tirar os teus pecados, perdoar, tirar essa maldade do teu coração. Ele quer tirar essa tristeza da tua alma, porque isso, irmãos, te deixa paralítico. E aí, pastor, o que você quer dizer? Por como alguém vai andar no ano de 2020, 5.780, debaixo de tantas promessas que a pastora pregou aqui? Como vai andar se for paralítico? Paralítico não anda não ser carregado. Eu não vou ser carregado em 2020. Eu não vou ser carregado esse ano. Eu vou andar sobre as promessas. Eu vou andar igual Abacuque disse. Eu vou andar sobre as minhas alturas. Deus vai me dar pés de corça esse ano. Paralítico não anda. E tem muita gente que está bem fisicamente, mas está paralítico espiritualmente. Paralítico não anda. Por isso que essa palavra de confronto, irmão, vem nesse primeiro dia. Quando o pastor falou: a pastora não vai poder pregar hoje, porque ela está celebrando o casamento. Eu disse: eu já estava esperando, porque Deus falou comigo. Deus já tinha me dado essa palavra no início da semana. A última coisa, na realidade, que veio foi o texto. Se você quer saber, o texto Deus me deu quando eu cheguei aqui na igreja. Mas a palavra já estava no meu coração, porque Deus estava ministrando comigo. Se você for um paralítico, se você não mudar, se você não for um cristão como eu quero que você seja, você vai ficar parado esse ano. Eu disse: eu não quero ficar parado, Senhor. Quem quer voar esse ano? Ei, tem gente que vai andar, tem gente que vai correr, mas a Catedral Jesus vive e vai voar. Vai voar, levanta a sua mão e diga: eu vou voar esse ano. Diga glória a Deus. Eu vou voar no meu ministério, eu vou voar no meu emprego, eu vou voar na minha vida financeira, em nome de Jesus. Santo Deus, louvado seja o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Irmãos, se você sair daqui nessa noite, nesse primeiro culto da fé, com a sua alma curada, tratado, e é uma coisa mais difícil, irmãos, das mais difíceis, não é pregar para que alguém que não entregou a vida para Jesus ainda entregue a sua vida. Não é tão difícil uma pessoa que entende num culto que ela precisa de Jesus, não é tão difícil ela vir à frente e entregar a sua vida para Jesus. É difícil fazer um crente se arrepender, isso é difícil. Você conhece crente desviado, que você chega para pregar para ele, ele fala: eu conheço a Bíblia mais do que você, porque em tal lugar está escrito assim, porque em tal lugar está escrito assim. É ou não é?
Vai pregar para um crente, é difícil. Pastor, irmão, tem um monte de crente desviado dentro da igreja. Por quê? Canta que ama as pessoas, canta que ama Deus, canta que ama o seu irmão. Prega, mas na hora de perdoar, liberar o seu coração, na hora de entender o que a Bíblia fala, quem está do teu lado é superior a você. Aí não, Deus, é difícil. Por isso que eu disse Deus, que eu morra, porque eu tenho 44 anos no Evangelho. Dia 28 de dezembro completamos 11 anos que o óleo foi derramado sobre a nossa cabeça como pastores. Eu disse, Deus, que eu morra, mas eu não quero deixar de viver a tua palavra. Eu não quero ser um crente religioso que decorou textos, mas não vive. E o Senhor começou a me treinar, irmãos. Quando eu era apenas um músico na casa de Deus, a minha família conhece o testemunho porque viveu conosco. Quantas vezes tomamos bronca dos líderes, quantas vezes o líder falou para mim, ei cara, que isso, a gente morava em Santa Rita, irmão, nenhuma rua era asfaltada, então imagina, choveu, a gente ia para a igreja, todo mundo de tamanco, todo mundo de bota, era tanto assim de barro, mas a gente ia para a igreja, Caçara no colo, Cadedel no colo, a gente ia para a igreja, e aí o pastor falava assim, ei, vai subir uma taça assim não, vai lá no banheiro, limpa esse sapato. Aí você acha que eu ia fazer o quê? Irmão, olha só, você não sabe onde eu moro, você não sabe minha história, eu estou aqui, eu só tinha um dia de passagem, eu vou embora. Não, eu ia limpar meu sapato, ia voltar a adorar a Deus. Não vai tocar hoje não, quem vai tocar é fulano. Eu ia ali para frente, ficava aplaudindo ao Senhor, podia até chorar, para Deus tratar com o meu interior, com o meu temperamento colérico. Mas eu disse, eu não vou sair daqui, Deus vai me honrar nesse lugar. Quantas vezes o Senhor nos ensinou. E eu disse para um amigo hoje, querido, talvez eu não esteja no melhor lugar que eu planejei para estar, mas eu estou no melhor lugar que Deus planejou para mim. Porque eu vou olhar para os meus filhos e ver que eles são salvos. Não que eles são ricos, mas que eles são salvos. Que eles são homens e mulheres de Deus. Esse é o maior legado que nós vamos deixar. Diga glória a Deus por isso. Irmãos, nesse tempo em que nós estamos nesses cultos da fé, nós vamos ouvir muito falar sobre isso. E a gente vai precisar de fé para resistir às tentações. Diga, fé para resistir às tentações. Fé para conquistar. Fé para ir para o céu. Fé para profetizar. Fé para entrar em Canaã. Fé para casar e reconciliar casamento. Fé para dizimar e ofertar. Fé para repreender a Satanás. Diga, Deus, aumenta a minha fé. Diga glória a Deus por isso, aplauda o nome do Senhor. No livro de Marcos, capítulo 11, 24, está escrito: tudo que pedides em oração, credes que recebeste, será vosso. Diga glória a Deus. Aleluia. Amados, nós vamos ser ensinados nesses cultos a exercitar a nossa fé. Como o perdão é exercitado. Como o perdão precisa ser exercitado. A fé precisa ser exercitada. Porque a Bíblia diz que a fé, ela tem as suas medidas. Jesus disse, se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. E na campanha dos elementos da fé, quando a pastora pregou sobre o grão de mostarda, nós vimos, quem estava aqui nessa campanha? Eu preguei isso lá em Nova Iguaçu, quando já éramos da Torre Forte. Então, o grão de mostarda, ele é pequenininho. E aí eu peguei um punhado, joguei assim num vaso de planta. Irmão, aquilo cresce rapidinho, aquilo ali prolifera. E Jesus estava dizendo, se tiver
uma fé do tamanho do grão de mostarda, direis a esse monte, vai daqui para lá, e de lá para lá, e isso vai acontecer, diga glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que há medidas da fé, e nós vamos ser ensinados a exercitar a fé, nesses cultos, e a fé, ela não precisa. As pessoas falam de fé quando elas estão na pior. Eu preciso de fé. Deus, irmão, tenha fé, porque está na luta. Não, irmão, a fé não foi feita como um botão de emergência. Deu ruim, aperta o botão de emergência, aperta o botão da fé. Não, a fé não foi feita para andar com o crente quando as coisas deram ruim. Agora eu vou exercitar minha fé. Não, a fé é quando você está também vivendo o melhor de Deus. Quando as coisas vão bem, é para você dizer, glória a Deus, eu tenho fé que as coisas vão melhorar mais ainda. Eu tenho fé que se as coisas acontecerem de uma maneira ruim, algo ruim acontecer, eu vou continuar com Deus. Irmãos, a fé não é um botão de emergência que usa de vez em quando dá ruim, vem para a igreja quando dá ruim, pede oração, ora, jejua, chora quando está ruim. Não. Louvado seja Deus. A fé não é um botão de emergência. A fé é uma decisão, andar por fé, diga glória a Deus. A Bíblia diz que Noé andou com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Esses homens andaram com Deus. É andar com Deus, é ter fé, diga glória a Deus. Por isso, querido, fé é ter a certeza. A Bíblia diz, o crente Abraão, ele teve fé e estava certíssimo do que Deus prometera. Irmãos, Abraão sobe o monte Moriá, ele sobe com seu filho Isaque, ele ainda se chamava Abraão, ele sobe o monte, Abraão, ele sobe o monte Moriá com Isaque. Sabe o que acontece? Ele está levando o seu sacrifício, e sabe o que o livro de Hebreus vai dizer? Que Abraão tinha certeza que Deus ia fazer poderosamente na sua vida, diga glória a Deus. Não havia dúvida no coração de Abraão, querido. É você ter a certeza sem ter acontecido, isso é fé. Diga, eu vou romper, eu vou chegar, eu vou resistir. A fé não conhece o fracasso, querido, ela não conhece a dúvida. A fé, ela não permite dizer assim, pode até ser. Já viu dizendo assim, gente, pessoas falando assim, pode até ser. Será? O será então, o será é famoso. Será? Não sei não. A fé não permite isso. A fé não permite. A fé é contraditório você dizer, não sei se está tudo bem, não sei se vai mudar, se é isso, se é aquilo. A fé nunca desiste, diga glória a Deus. A fé toma posse e recebe a promessa. Ninguém vence a fé, diga glória a Deus por isso, querido. Aleluia. A fé é resistente, a fé não se abala, ela não desiste. Sabe qual é a origem da fé? É a palavra de Deus. É a palavra que sai da boca de Deus. A fé tem a origem na palavra de Deus. Ela sabe o que vai acontecer. Amados, ela sabe quem a criou. Diga glória a Deus. A fé exige seu direito, seu resultado. Se nós dessemos fé a voz à fé. Imagine se a fé tivesse voz. Imagine lá em Ezequiel, no capítulo 37, quando Ezequiel está ali diante do vale dos ossos secos. Imagine se Ezequiel não tivesse fé para profetizar, porque quem mandou ele profetizar foi o Espírito de Deus, foi ou não foi? Irmãos, o universo, a Bíblia diz no livro dos Salmos, que os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A Bíblia diz que não havia peixes em Lucas capítulo 5, e que os peixes voaram não, eles nadaram, eles foram, eu queria só conjecturar, os peixes foram, eles nadaram para as redes de Pedro e dos seus amigos, diga glória a Deus. Ou seja, Deus, ele tem poder sobre todo o universo.
o universo conhece, sabe, irmãos, essas paredes, essas pedras, todos os seres animados e inanimados conhecem o poder de Deus, porque tudo foi feito de matéria-prima, veio da natureza, e quem criou todas as coisas foi o Senhor. Diga glória a Deus. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar, que eu já falei, a Bíblia diz, os mortos ouvem a voz de Deus, porque no último dia, Ele vai dizer, mar dá os seus mortos, terra dá os seus mortos, para o julgamento. Então tudo que está ao nosso redor, está sob o domínio e autoridade do nosso Deus. Às vezes quem não está é eu e você. A gente que às vezes é rebelde, o universo não. Quando ele diz assim, peixe, vai para a rede do Pedro, vai. Quando ele diz sol, para, ele manda Josué dá uma ordem na autoridade do nome de Deus, sol para eles vencerem a guerra, eles vencem. Então Deus está no controle de todas as coisas, amém? Pastor, onde você quer chegar? Se a gente desse voz à fé, e Ezequiel ficasse tímido para profetizar, não tivesse fé que os ossos iam se tornar um grande exército, aqueles ossos iam falar, ei Ezequiel, imagina, se desse voz àqueles ossos, um crânio batendo na boca, ô Ezequiel, como é que é, não vai abrir tua boca para profetizar não? Você não ouviu a ordem, não sabe de onde veio, a gente está só esperando. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Irmão, se Lázaro não sai da sua tumba ali, estivemos naquele lugar, se Lázaro não sai dali, as pedras iam dizer, Lázaro, Lázaro, não ouviu não? Quem está mandando? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ei Lázaro, as pedras iam dizer, ei Lázaro, hoje é dia de milagre meu filho, vai lá para fora que está todo mundo te esperando. Quem mandou foi o mestre. Imagine os peixes, quando Jesus mandou que Pedro jogasse, Jesus, eu joguei a noite toda, não, joga de novo. Naquele momento Jesus dá ordem para que os peixes vão para as redes do Pedro. E aí imagine um peixe tipo aquele, não tinha no filme Nemo, não tinha um que se esquecia de tudo, como é que chama? Glória, Dolly é Guaraná. Glória, Dory, tá. Adore. Irmãos, imagine se tivesse um peixinho distraído ali, adore. Que falaram? Jesus está mandando. Se Pedro não jogasse as redes e os peixes tivessem voz, ele dizer, como é que é Pedro? Joga essas redes, porque hoje é dia de milagre, Jesus já mandou, você não está entendendo não? Irmãos, no livro de Mateus capítulo 6, versículos 26 e 28, quando fala das aves dos céus, as aves, é como se elas estivessem dizendo, ei, vocês não estão entendendo o que Jesus está falando? Se eles cuidam da gente, a gente é ave, é passarinho, a gente é passarinho. Imagine se desse voz às aves para falar, e ela dissesse assim, deixa eu explicar o texto para você, igreja, amém? Um passarinho falando para você, que já que você não entendeu, o passarinho ia falar assim, você não está entendendo? O que ele está dizendo é o seguinte, o que o mestre está dizendo é que se ele cuida da gente, e a gente é só passarinho, lembra? Se ele cuida da gente, quanto mais vocês foram criados à imagem e semelhança dele. Imagine os lírios do campo no versículo 28. Ei, Salomão era rico, se vestia de linho, mas está ouvindo o que Jesus disse da gente? Salomão nem se compara a nossa beleza às flores, dizendo os lírios do campo. Mas entenda, ao lírio explicando para o crente, Jesus está falando, se nem Salomão com toda a sua riqueza é tão bonito quanto a gente cuida da gente,
Se ele não foi tão bonito quanto a gente, Deus cuida da gente. Ei, crente, para de murmurar, tenha fé que Deus está cuidando de você hoje. Deus está cuidando de você, da tua casa hoje. Deus está cuidando do teu ministério hoje. Deus está cuidando da tua saúde hoje. Deus está cuidando da tua vida financeira hoje. Deus está cuidando de você. Diga glória a Deus. Imagina se os nossos filhos, Deus abrisse o entendimento. Nossos filhos pequenininhos, a gente chorando, porque não tem dinheiro para pagar a conta, porque não tem dinheiro para comprar o biscoito pequenininho. Às vezes já aconteceu isso com você alguma vez, ao longo da tua vida. Aí imagina, Deus abriu o entendimento do teu filho pequenininho, ele dizendo assim: pai, calma. A pessoa é o contrário: calma, pai. Pai, olha só, o senhor é grandão. O senhor já contou que os seus pais tiveram muita dificuldade na vida. Então, e o senhor está aqui grande, ó, está fortão, gordão. O senhor nem passou fome, ó, aí, sou aí, fortão. Pai, calma. Se Deus cuidou do senhor, vai cuidar da gente também. Jesus está ensinando nas coisas simples e dizendo: tenham fé, estou com vocês, eu cuido de vocês. Diga glória a Deus, igreja. Aleluia. Creia que Deus te cura, te sara, Ele te restaura. Diga glória a Deus. Eu vou terminar dizendo, irmãos, quantas vezes eu profetizei no altar e eu disse para mim mesmo, confesso, eu desci e falei assim, para mim, eu falando para mim, tá? Eu falando comigo mesmo, eu falando para eu, bobão, soltou um monte de profecia no altar, um monte de profetada, falou um monte de coisa, não, emocionalismo que Deus vai fazer com a igreja, que não sei o quê. Eu falando, e aí eu falando assim, para. Aí o eu dizendo assim, foi cheio de profetada. E eu vou dizer para você, Deus sempre, a maioria das profecias que eu falei no altar, elas me alcançaram. Talvez muitas pessoas não tivessem entendido, muita gente entendeu, foi alcançado pelas profecias de Deus, que Deus me usou, e muitas delas Deus fez na minha vida. Eu saí, esqueci do que eu tinha falado, e Deus fez na minha vida. Um dia eu estava no altar, eu peguei um galão, que eu vi isso na igreja de um amigo meu, a igreja precisava fazer um galpão, o cara tinha dado um orçamento, o telhado de ferro grosso e tal, o telhado ia ficar em 100 mil reais, e aí um amigo meu, eu vi na igreja dele um galão desses de água, né, de 20 litros, pintado de dourado, com uma coisa num furo na tampa, colada, lógico, e aí botando moeda de R$1 para campanha, para uma obra na igreja. Aí eu falei, irmão, quanto moeda de R$1? Eu falei com o meu amigo, pastor Oziel, falei, pastor, quanto é que dá esse galão cheio assim, de moeda? E aí ele falou assim, dá R$10 mil, esse galão de 20 dá R$10 mil aproximadamente. Eu falei, cara, é 100 mil, mas eu tenho fé. Eu tirando onda, eu tenho fé, porque se der 10 mil de moeda, eu dou a entrada e eu tenho fé. Irmão, é só você começar que Ele faz, é só você dar o start que Ele faz. Sabe um pai que chega para um filho e fala assim, filho, pai, me dá um dinheiro, eu queria dar pai, me dá um celular, me dá um videogame. Aí o pai fala assim, eu vou dar uma lição para esse moleque, eu vou chegar para ele, vai, tá bom, se você jogar o lixo para fora, eu dou R$10, se você fizer isso, se você obedecer, tirar nota boa, eu te dou 20, mas aí você, como pai, diz assim, eu só vou ensinar para ele vai ter aí 20, R$30, não dá para comprar nem a capa do celular, mas eu vou comprar porque eu ensinei algo e ele aprendeu. E Deus fez assim comigo. A gente botou o negócio lá no altar, eu peguei um galão e pintei de dourado, fiz o furo, colei ao povo lá, no primeiro culto, eu falei, irmãos, é o início, a gente vai botar esse telhado aqui, aí foi lá, botaram, irmão, moeda pra caramba, mas acho que não deu nem R$100. E aí passou um mês, passou 2, passou 3, eu falei, Jesus, que é difícil encher R$10 mil. Imagina
passei 1.000, estou com uns 3, 4 meses com esse galão aqui. E aí eu orando, eu falando, aí aos cultos já não ia 2 ou 3 lá botar moeda de R$1. Já estava desanimando. E eu com fé, sabe o que aconteceu? Eu estava na igreja orando uma tarde. Oh Deus, louvado seja teu nome. Isso é para aumentar a tua fé, querido. Né, o culto da fé vai aumentar a tua fé. Eu estava na igreja de tarde orando. Vai um irmão da igreja lá e fala assim: pastor, eu tenho um amigo que é engenheiro. E ele trabalha com galpões. E ele trabalha para a prefeitura. E ele tem empresa dele particular. E ele quer só ver aí, dar uma orientação. Aí aquele homem entrou, eu chamei meu sogro, na época o pastor Cícero. Na época não, é meu sogro até hoje, aleluia. Aleluia. E sempre será, até Jesus levar ele, né? E aí, irmãos, o meu sogro, fomos lá. E aquele homem falou assim: como é que é o telhado que vocês querem fazer? Eu falei: a gente vai fazer ali e tal. E ele falou assim: quanto vocês têm? Eu falei assim: porque eu tenho uma empresa e tal. Aí eu abri o galão. Aí eu contei moeda pra caramba. R$500. Aí eu falei: quanto dá? Ele: ah, pô, é 100 mil. Mas é um negócio, você não tem ideia. O negócio que você vai botar aqui, pastor, vai dar um vento, vai cair tudo na cabeça do povo. Você é doido, é? O que eu vou botar é um ferro assim, pai, um telhado assim, um ferro. Aí eu, que legal. E aí aquele homem foi embora com aquele irmão da igreja, eu triste, botei a moeda de volta no galão, aleluia. Continuei a campanha na igreja. Irmãos, aquele irmão chegou para mim. Aquele irmão da nossa igreja, chamado Luiz, chegou para mim: pastor, o meu amigo viu que você e o teu sogro são homens de Deus, ele vai dar esse galpão de presente para a igreja. Irmão, é fé. Diga glória a Deus. E quando não é só isso, quando acontece, alcança quem está do teu lado. Quando Pedro joga as redes por fé, porque Jesus manda, ele abençoa, ele chamou outros barcos, abençoa todo mundo. Eu estava na manhã, o pessoal até brincou aí no negócio de prepara a tua mala, mas é um mistério nessa música. Eu estava de manhã numa escola dominical lá na igreja, não sabia de nada, não conhecia nem o pastor Fábio, quer dizer, só pelo Facebook. E aí estávamos cantando, prepara a tua mala que Deus você vai viajar para fazer a obra do Senhor. Naquele dia de noite, tínhamos sido convidados sim para vir na igreja. É a segunda vez que a gente tinha vindo aqui. E chegou uma irmã no final do culto, numa cadeira mais ou menos ali, nesse canto aí, porque a igreja era de frente para lá. Chegou uma irmã para minha esposa e falou assim: olha, no final do culto ela disse: Deus falou comigo que vai levar vocês para outras nações. Aí minha esposa assim: e Deus vai falar hoje. E aquela irmã teve muita fé, porque acabou o culto, não tinha mais profeta na igreja, missionário, não tinha ninguém. Ela falou: Deus vai falar ainda hoje. E aí, naquele dia, a gente, posso contar que agora já passou bastante tempo. Pastor Fábio, pastor Aica nem conhecia a gente direito. A gente entra no gabinete. Naquele dia foi um dia que a gente tinha, porque eu cheguei nesse segundo culto, Deus tocou no meu coração lá em Nova Iguaçu City, no bairro chamado Santa Rita, que é mais para lá, aí já não é mais City. Aí, Santa Rita Roça. E aí Deus coloca no coração, eu e da minha esposa, vamos compor uma música para a igreja de presente. A gente amou tanto o culto, a gente tinha vindo a primeira vez na campanha das águas, em 2013, aproximadamente em julho. E aí a gente ensina naquele domingo, eu já tô irmão, já tô ali em outubro, tá? Não, eu tô em setembro. E aí a gente ensina no domingo à noite, aquela música para a igreja: Jesus vive, Deus derrama sobre a igreja. A gente, irmãos, olha só. Eu sabe por que eu estava preocupado ali? Sabe que eu estava preocupado? Em ministrar o louvor para a igreja e depois para o gabinete do pastor, que eles faziam, era tão salgado do Mapoá ali, irmãos. Eu nunca tinha comido um salgado tão gostoso na minha vida, meu Deus do céu.
Irmãos, era salgado, era muita coisa, ainda tinha queixuca, eu nunca tinha visto assim, desse tamanhozinho assim, irmão. Era um negócio muito forte, era tratado de rei. Eu falei, que hora acabou o culto já, vão lá para o gabinete, que o mistério é forte. E aí, irmão, a gente entra lá, aí o pastor e a pastora pega a bandeira, pede os músicos para sair da sala, pega a bandeira de Israel, começa a orar pela gente. E fala, eu olhando para minha esposa, meu Deus, a pastora quase falando hebraico, falando em língua, e envolvidos a bandeira de Israel, eles nem conheciam a gente direito, esses dois caipiras lá de Santa Rita, sabe cantar mais ou menos, e aí orando, e todo mundo chorando. Daqui a pouco eu falei, eu vou chorar também, eu não sei o que vai acontecer. E aí, irmãos, a pastora fala com o pastor assim, diga o que você quer falar já há muito tempo e não está conseguindo. Ele disse assim, pastor, tira o passaporte, que Deus falou com a gente, nós vamos levar vocês para Israel, diga glória a Deus. Naquela manhã eu estava cantando, prepara a tua vida, prepara a tua mala, Deus vai te levar para fazer a obra do Senhor. E aquilo alcançou a minha casa, porque daqui a pouco alcançou Gabriel, depois Gabriel foi para as nações, também alcançou nossa família toda, foi abençoada. Tenha fé, Deus vai abençoar toda a tua casa, começa hoje.